Olá, Sam. Eu me chamo Jonathan. Moro em São Gabriel do Oeste, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Vim contar um relato que aconteceu com meu avô no ano de 1989. Então, vamos para o relato. Tudo ocorreu em uma fazenda que meu avô morava. Ela era bem perto da cidade. Dava uns 38 quilômetros mais ou menos. Então, em uma noite, meus avós tinham acabado de jantar. Só faltava um empreiteiro, que tinha acabado de chegar para jantar. Então o homem sentou na mesa e minha avó o serviu. Logo depois que ele comeu, saiu para dormir. E após o homem sair, meus avós foram dormir também. Mas foi aí que meu avô percebeu uma movimentação estranha em volta da casa. Ele ouviu como se fosse uma corrente batendo no chão. Rapidamente meu avô saiu para fora de casa para ver o que estava acontecendo, mas ele viu apenas a cachorrinha que eles tinham, que estava correndo em volta da casa. Ela estava com medo de alguma coisa, mas foi aí que meu avô achou muito estranho, porque naquela mesma noite a cachorrinha tinha ganhado seus filhotes, e achou mais estranho ainda, porque ela estava acorrentada, mas a sua corrente estava estourada. Então meu avô pegou a cachorrinha e a colocou para dentro de casa. Depois que fez isso, o meu avô escutou uma batida bem forte no chiqueiro dos porcos. Então ele pegou a espingarda que tinha e foi ver o que estava acontecendo. Meu avô, chegando no chiqueiro, não viu nada. Só viu uma tábua de madeira no chão. Mas foi aí que ele ouviu alguma coisa dentro do mato. Aquela coisa estava correndo de um lado para o outro. Dava para ouvir os passos pesados. Então meu avô foi acordar o homem que estava dormindo no galpão e contou para ele o que tinha acontecido. O homem falou para eles irem atrás daquela coisa. Então meu avô e o homem pegaram a carreta do empreiteiro e foram atrás daquele ser. Meu avô falou para o homem que depois que ouviu aquela coisa correndo dentro do mato, aquele ser tinha corrido para dentro da lavoura, que estava bem alta naquela época. Então meu avô, junto com o homem, ficaram rodando a estrada atrás daquela criatura. Porém, depois de muito andar, eles pararam. Para o homem fazer as suas necessidades. Então meu avô ficou sozinho na cabine do caminhão. E foi aí que ele percebeu uma movimentação um pouco mais à frente do caminhão. Rapidamente meu avô pediu para o homem voltar. E logo depois que o homem entrou no caminhão, aquela coisa pulou na estrada. O homem e meu avô ficaram aterrorizados com aquele bicho. E meu avô, sem pensar duas vezes, deu um tiro naquela criatura. Mas nem com um tiro o bicho saiu. Então eles deram ré no caminhão e foram embora daquele lugar. Depois que chegaram na fazenda de novo, eles foram para dentro de casa e logo trancaram as portas. Ele contou para minha avó que tinha visto aquela criatura, que tinha orelhas pontudas e grandes, dentes amarelos e pontudos, além de ser muito peludo. Depois que amanheceu, o meu avô foi ver se os filhotes da cachorra deles ainda estavam lá. Mas quando ele viu, não tinha mais nenhum. O bicho tinha comido todos e queria devorar a cachorrinha também. Logo eles viram que se tratava de um lobisomem. E foi depois desse ataque que meus avós se mudaram para a cidade e nunca mais viram aquela criatura. Muito obrigado por contar o relato do meu avô, Sam. Boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo José Carlos. Moro em Caxias, que fica no estado do Maranhão.
Trabalho como motorista de caminhão já fazem mais de 20 anos. Pois bem, todo mundo sabe que a vida de motorista é corrida. E sempre estou na estrada, já que a demanda pra gente é muito grande. Principalmente para mim que trabalho para uma terceirizada, onde sempre estou indo deixar e buscar móveis, pois esse é o meu trabalho, ao qual gosto bastante. E sempre que falo que sou, as pessoas já perguntam se vi alguma coisa em minhas viagens. E confesso que não vi muita coisa, somente vultos nas estradas, gritos no meio do nada e pessoas que me pedem carona. Porém, o que mais me assustou não foi nenhuma dessas aparições, e sim uma coisa sinistra que vi lá no interior do Ceará, e onde tudo aconteceu foi perto de Fortaleza. E não sei que nome dar para aquela criatura, já que ele parecia uma mistura de porco com gente. Tudo aconteceu em 2008. Eu estava distribuindo alguns móveis nessa empresa em que trabalho até hoje, onde ela tem várias lojas por todo o Brasil, e tinha alguns móveis para deixar lá no Ceará. E estava eu e mais 2 ajudantes, que eram os descarregadores. E já era de noite quando parei no interior perto de Fortaleza, lugar onde tinha somente um barzinho e algumas casas, que nos aparentava ser um interior bem pacato. E como estávamos bastante avançados nas entregas, a gente resolveu parar ali por 2 dias para descansar, mas não aguentamos nem a primeira noite. Era por volta das 7 da noite quando chegamos nesse lugar. Primeiramente, ficamos bebendo pinga num bar que ficava na beira da estrada, onde não tinha nada dos lados, somente mato e algumas poucas casas, que ficavam a cerca de uns 20 metros de distância. E como lá era interior, já estava tudo fechando, somente esse barzinho que estava aberto, lugar onde começamos a beber e comer espetinho. Descontraído, tirei meu baralho e começamos a jogar. E assim o tempo foi se passando, e não estava nem com 1 hora que tínhamos chegado ali, quando o dono do estabelecimento já veio falando que ia fechar o bar. Achamos que era porque ele não foi com nossa cara, ou pela gente ser desconhecidos da região. E apesar do aviso, nós pedimos para ele servir mais uma rodada, e ficamos demorando para poder beber. O dono do estabelecimento olhava direto para o relógio, e ficava olhando de um lado para o outro. Parecia esperar algo ou alguém. E nós ficamos fazendo hora para beber a cerveja que tínhamos pedido. Ele então chegou na nossa mesa e nos pediu para entrar dentro do bar, e que lá dentro a gente podia beber até tarde. Estranhei o homem falar aquilo, mas aceitamos. E quando entramos eu perguntei assim para ele: por que aqui dentro a gente pode beber e lá fora não? Tem medo de ser assaltado, é? O homem me olhou sério e disse que não era isso, e logo começou a fechar as portas. E então começou a falar. A filha da vizinha aqui do lado disse que viu um bicho estranho noites atrás. Ela falou que quando vinha do trabalho notou que algo a perseguiu até em casa, e que depois que ela entrou o bicho ficou fungando no pé da porta. Desde esse dia que ouvimos os grunhidos e roncados daquela coisa. Se vocês ficassem lá fora ia ser perigoso, tanto para vocês como para mim. Por isso chamei aqui para dentro. Achei estranho a história do homem, mas não acreditei. E como eu não acreditava nessas coisas, até tirei sarro da cara dele. Então continuamos a jogar baralho e beber pinga, agora dentro do bar. E as horas só iam se passando. Ouvíamos apenas os grilos cantando lá fora. E foi quando meu amigo foi mijar que vimos aquela terrível criatura. Um dos meus colegas queria ir no banheiro que ficava do lado de fora do bar. Ele começou a abrir a porta para sair. E enquanto a abria, ouvimos batidas de algo que pareciam cascos de cavalo, que aparentavam estar bem perto do bar. Parecia como um cavalo batendo a pata no concreto. Depois,
Aquilo que estava lá fora começou a roncar feito um porco, agora bem no pé da porta. Eu ri e falei assim para ele: "Isso daí é um porco do mato. Tu tá com medo dele?" Meu amigo, se fazendo de machão, disse que não. Então abriu a porta de uma vez. Foi aí que vimos a coisa mais feia das nossas vidas. Era um bicho bem forte e grande. Tinha um corpo todo torto e estava nos olhando de baixo para cima, pois aquilo estava de quatro e parecia estar com joelhos e cotovelos encostando no chão. A sua cara era grande e se assemelhava a de um porco. Na hora do susto, eu saquei meu revólver e dei um tiro na barriga daquela aberração. Justamente nessa hora, começamos a escutar aquilo berrar. Um grito de horror e medo. Parecia o grito de um porco quando está sendo abatido. Foi então que meu amigo fechou a porta de uma vez e aquilo ficou roncando lá fora. Nessa hora, o dono do bar chegou até onde a gente estava e perguntou o que tinha acontecido. Então falamos tudo para ele. E ficamos nós quatro ali escutando os berros daquela criatura. E nenhum de nós teve coragem de sair lá fora, pois o bicho era grande e feio. Se ele ficasse de pé, com toda certeza seria maior que um homem. Além do mais, ele grunhia alto e bem perto. Foi assustador ouvir os gritos daquela coisa. Mas aquela criatura ficou naquilo por uns 10 minutos. Logo depois, aqueles gritos foram diminuindo, como se ele tivesse ido para longe. Eu então paguei o que tínhamos consumido e saímos do bar, para entrarmos no caminhão e sair dali. E foi enquanto eu manobrava que vimos novamente aquela criatura. Quando liguei o caminhão, o farol iluminou bem aquele bicho, que já estava lá do outro lado da estrada. Ele tinha cerca de 2 metros. Haviam pelos nas suas pernas e braços. O seu tronco e cabeça tinha pouca pelagem, quase nada por sinal. Mas isso era de longe o mais sinistro, pois ele tinha as pernas como a de um cavalo, e a cabeça que nem a de um porco. Só que ele era todo torto. Parecia que estava com tudo fora do lugar. Eu me benzi 3 vezes quando vi aquela aberração e saí com o caminhão o mais rápido que pude. Olhei pelo retrovisor e já não vi mais aquela coisa. E assim seguimos o caminho. Só paramos em Fortaleza, onde fomos direto para um hotel. E mesmo estando em segurança, não dormi direito o restante daquela noite, ainda com medo daquela criatura que vi. Depois desse ocorrido, comentei essa história com amigos e parentes. Alguns disseram que era o lobisomem. Outros disseram ser o vira-porco. E ambas as histórias são bem parecidas. A única diferença é que um parece com um cachorro e outro com um porco. E aquela criatura que vi não era nada parecida com um cachorro. Ele parecia uma mistura de gente com porco, onde o mesmo só podia ser o vira-porco. Hoje, sempre que tenho pesadelos, me vem à mente aquela criatura de 4 lá no bar, que estava nos olhando de uma forma bem sinistra. Boa noite, eu me chamo Robério, moro em Frecheirinha, que fica no Ceará. Contarei um caso que aconteceu comigo há alguns anos atrás e que me deixa intrigado até hoje. Tudo aconteceu em 2013. Na época eu estudava e ainda fazia um curso no período da noite, que só terminava lá para as 11 horas. E minha rotina era a seguinte: estudar de manhã, trabalhar de tarde e à noite eu ia para o curso. E foi enquanto voltava para casa às 11 da noite que tudo aconteceu. Toda vez eu ia para o curso, que era de computação. Sempre ia sozinho com o Monark do meu pai, uma bicicleta que até hoje tem em casa.
E como já disse, ia às 7 só voltava às 11 da noite. Eu sempre vinha pelo mesmo caminho, um lugar que passava bem em frente ao cemitério, mas não tinha medo de passar por lá, pois eu não acreditava no sobrenatural e achava que tudo isso era o povo que inventava. Mas depois daquela noite, tudo mudou. Era uma segunda-feira quando eu vinha do meu curso pelo caminho de sempre. Estava despreocupado e pensando na aula que tinha acabado de terminar. Foi quando eu passei em frente ao cemitério que ouvi uma voz falar lá de dentro. Me dá uma carona até lá na frente. Era uma voz muito parecida com a de um homem. Eu, com um pouco de medo, nem olhei, pois poderia ser algum bandido querendo me roubar. E acelerei o pedalo para sair logo dali. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meus pais. Eles também acharam que fosse uma pessoa e me pediram para que eu não passasse por aquele caminho novamente, pois alguém poderia me roubar. Mas eu, muito teimoso, continuei passando por lá, pois era o caminho mais rápido e achava que aquela voz falaria comigo somente aquele dia. Só que não foi. Na quinta-feira, enquanto eu voltava do curso bem em frente ao cemitério, novamente ouvi a mesma voz. Me dá uma carona até lá na frente. Me arrepiei todinho novamente, mas passei bem rápido. E quando eu cheguei em casa, não contei do ocorrido para meus pais, pois eu queria saber o que era aquilo. Foi então que na sexta, na segunda e na terça, aquela voz também falou a mesma coisa enquanto eu passava. Foi aí que tive a ideia de responder aquilo. Algo que me arrependo até hoje de ter feito. Era noite de quarta e eu vinha com a Monark do meu pai. Assim que passei de frente ao cemitério, aquela voz novamente falou comigo. Me dá uma carona até lá na frente. Foi então que respondi. Pode vir, mas não acostuma não. Na hora em que fechei a boca, senti um peso na garupa da bicicleta. Mas quando olhei para trás, não tinha ninguém por perto. O peso era tanto que até abaixou a bicicleta. Me arrepiei todinho nessa hora e fiquei com a sensação de estar levando alguém. Rapidamente comecei a rezar em pensamento e continuei pedalando, sentindo aquele peso. Foi quando eu estava a 2 ruas para chegar na minha casa que aquilo foi levemente saindo, e assim pude pedalar mais rápido. Quando cheguei em casa, falei para os meus pais que tinha respondido àquela voz e do peso que carreguei na minha bicicleta. Minha mãe falou que não era para eu ter respondido e não era bom estar mexendo com os mortos. Tomei aquilo como um grande conselho da parte dela e nunca mais brinquei com esse tipo de coisa. No dia seguinte, comecei a passar por um caminho diferente daquele que eu estava acostumado a pegar e não escutei mais aquela voz. E hoje fica apenas na lembrança. Aquela alma que falou comigo no cemitério. Boa noite. Me chamo Francisco. Moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mais precisamente na região rural daqui. Contarei a vocês um ocorrido que aconteceu não só comigo, mas também com toda a minha família. Nós fomos visitados por um lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 97. Aquele bicho começou a aparecer entre o mês de fevereiro até maio, o mês em que batizamos o nosso filho. O Antônio nasceu em janeiro do referido ano, e foi uma alegria imensa para toda a família a vinda do meu primeiro filho. Mas foi com a vinda dele que uma criatura assustadora começou a nos visitar. Embora meus parentes achem que fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois aquele ser era muito inteligente e ainda ficava de pé, que nem um homem.
Quando o Antônio nasceu, a minha avó mandou que eu batizasse ele logo, pois ela tinha medo que o menino morresse pagão. Mas eu e minha esposa decidimos esperar para que ele completasse alguns meses e só aí a gente fizesse o batismo. E foi por causa dessa decisão que tomamos que o lobisomem veio nos visitar. A minha família sempre morou na região rural daqui de Tianguá. Nós trabalhamos com a venda de frutas e carne de criação. Vendemos muita manga, banana, acerola e jaca, além da carne de porco e de gado. Onde moro é um local fechado e é meio que um grande sítio. Porém, não é só eu que moro aqui, mas meus irmãos, minhas tias e os meus primos também moram nas redondezas. Aqui é muito calmo, mas quando aquele ser começou a aparecer, eu achava que era o fim do mundo, pois temia que ele nunca mais fosse embora. A primeira aparição daquela criatura foi numa noite chuvosa. De madrugada, meu filho chorava muito, e o porquê da choradeira era cólica. Eu, sem nenhum remédio e sem nada para ajudá-lo, decidi ir até a casa do Senhor Moisés, um homem que rezava nas pessoas. Calcei uma bota por causa da lama e saí de casa, atrás de um remédio com o Senhor Moisés. Demorei cerca de 5 minutos para chegar na sua casa, e lá ele me deu umas folhas de louro para fazer um chá para o menino. E novamente saí na chuva que estava muito forte. E assim que eu estava perto de chegar em casa, comecei a escutar os gritos da minha esposa pedindo socorro. Eu, achando que fosse o Antônio que tivesse piorado, corri sem nem me importar com o caminho. E quando eu cheguei em casa, minha esposa ainda gritava muito. Bati na porta para entrar e ela não falava nada. Só depois que falei mais umas 3 vezes que ela abriu. O meu filho ainda chorava de dor, mas minha esposa estava aos prantos e chorando muito. Vendo aquela cena, perguntei o que tinha acontecido. E ela então seguiu falando. Pouco depois que tu saiu, ouvi batidas na porta. E pensei que fosse tu. Eu me levantei para ir até a sala, mas antes de chegar lá, escutei um cansaço forte vindo lá de fora. Ainda perguntei quem era que estava do outro lado da porta, mas ninguém respondeu. Com medo, fui para o quarto e me tranquei. Foi quando comecei a ouvir batidas fortes na porta. Tinha algo lá fora querendo entrar. Foi aí que comecei a gritar por socorro. E antes de tu aparecer, a pessoa que estava lá fora saiu correndo. Na hora me deu uma raiva. Peguei minha foice e saí doido pelo mato atrás do cabra que queria invadir minha casa. Mas só que sem sucesso. Vendo que o sujeito já estava longe dali, decidi ir para casa e esperar que o outro dia chegasse para que eu fosse atrás do culpado de toda aquela algazarra. Na manhã do outro dia eu corri os 4 cantos da onde a gente morava, mas não achei nada por onde passei. E já estava achando que era alguém conhecido, pois para estar me vigiando daquele jeito, só podia ser alguém bem próximo. Só que não. O que nos visitou aquela noite não era gente. E eu descobri isso de uma forma assustadora. Foi bem no meio da quaresma que aquele bicho novamente veio nos visitar. Mas ele parecia ter perdido o medo da minha presença, pois ele tentou me atacar e ainda invadir minha casa. Numa noite nublada e de lua cheia, eu estava consertando uma tarrafa para poder pescar com amigos. Foi quando comecei a escutar uma movimentação fora da minha casa. Tinha alguém andando de um lado para o outro, como se quisesse invadir. Me levantei lentamente e peguei minha foice. Então, silenciosamente, abri a minha porta. A neblina da noite cobria até um certo ponto, mas a claridade da lua ajudou bastante na visualização, e consegui ver algo bem longe só me observando. Saí de casa e fui indo no rumo da onde aquilo estava. E chegando bem perto, percebi pela luz da lua 2 olhos grandes e vermelhos. Parecia um cachorro pelo tamanho. Porém, quando fui me aproximando, parecia que a estranha criatura era enorme. E tomei um grande susto quando ela se levantou e ficou em pé que nem um homem. Eu vendo o bicho naquela posição já fiquei com o pé atrás, pois ele era muito alto e parecia ser bem forte. Percebi que não daria para enfrentar aquilo somente com a foice.
e fui retornando para minha casa lentamente. Mas o bicho percebeu, e foi aí que ele começou a correr na minha direção. Eu também comecei a correr bem rápido para minha casa. Entrei e fechei a porta de uma vez. A criatura que vinha atrás de mim em disparada se jogou na minha porta, e quase que ela foi ao chão. Peguei umas madeiras e coloquei no encalço dela para que o bicho não a derrubasse, pois aquela coisa batia com muita força, tanto que achei que ele invadiria minha casa. Porém, depois de ficar uns 5 minutos batendo na porta, o bicho finalmente parou e saiu da frente da minha casa, e depois dali, não sei para onde ele foi. Então decidi olhar pela fresta da janela, e ao longe vi os mesmos olhos vermelhos, só a me observar. Não consegui dormir direito naquela noite, pois estava com medo dele conseguir invadir a minha casa. Quando amanheceu, fui até o meu pai para pedir a espingarda dele emprestado, e expliquei o porquê do meu pedido. A minha avó, que escutava nossa conversa, foi e me disse: Francisco, isso daí tá acontecendo por causa do teu filho que não é batizado. É bom tu batizar o menino logo, pois esse bicho só vai parar quando o Antônio deixar de ser pagão. Esse daí que tá te visitando é o lobisomem. Minha avó me falou essas palavras com muita firmeza, e eu acreditei nela, pois só sendo um bicho desses para ser daquele tamanho. Mas meus parentes disseram que era um cachorro do mato, e que o simples animal estava me assustando. Mas aquilo não era um cão, pois eu vi ele de 4, bem na frente da minha casa. O meu pai me emprestou a sua espingarda e fui para casa para me proteger do lobisomem. E passei noites e mais noites sem dormir, só esperando ele aparecer para meter uma bala nele. Mas parecia que o bicho tinha ido embora de vez, e relaxei um pouco nas vigílias. Fui deixar a espingarda para o meu pai, pois ele precisava dela para a caça. E foi quando eu estava desarmado que novamente o lobisomem veio nos visitar, pela terceira e última vez. Numa madrugada de lua cheia, me acordei com o barulho de algo correndo ao redor da minha casa. Me levantei e fui até a sala para ver se era o lobisomem. E se soubesse o que veria, eu não teria ido olhar, pois vi uma criatura que com certeza saiu do inferno. Fiquei olhando pela fresta da janela e vi aquele ser assustador, que estava de cócoras bem debaixo do meu alpendre. O bicho tinha uma cara muito feia e bem parecida com a de um macaco, mas seu corpo era metade gente e metade bicho. Era uma coisa sem forma alguma, e só consegui olhar para aquela aberração por alguns minutos, pois fiquei com medo do jeito que ele se movia. E ali no pé da porta, fiquei a noite inteira torcendo para que amanhã chegasse logo. Depois desse dia eu procurei pelas igrejas alguém que desse o batismo do meu filho, pois quando vi aquela criatura percebi que ele só iria parar quando pegasse o meu filho. Uns dias depois desse avistamento eu mandei um padre batizar o Antônio, e só aí que aquele bicho nunca mais veio nos visitar. E após alguns anos, eu percebi que não era sempre que ele vinha nos visitar, pois parecia que eram em noites de lua que aquela coisa se transformava. Depois dessa experiência assustadora, eu sempre batizei meus outros filhos cedo, pois eu temia que o lobisomem voltasse a nos atormentar. Boa noite. Eu me chamo Cleverson. Moro em Quixadá, que fica no estado do Ceará. Trabalho com pesca e vendo aquilo que consigo pegar, mas também consumo uma parte dos peixes. E já faz mais de 20 anos que faço esse trabalho, pois é minha única fonte de renda por aqui, já que moro em uma comunidade rural com apenas 3 famílias, e todo mundo por aqui é pescador. Mas muita gente deixou esse lugar tempos atrás, por conta dos estranhos acontecimentos que tinham pela região.
Desde 2007 que ouvimos relatos de pessoas que viram luzes estranhas no céu, ou objetos desconhecidos na mata. Mas até então eu nunca havia presenciado nada do tipo, pois é muito difícil me convencer de algo. Por isso tive que ver com meus próprios olhos aquela bola de fogo. Era começo de 2010, devia estar em março ou abril, época em que chove bastante por aqui. O rio enche e a gente consegue pegar bastante peixe. E nesse período eu sempre trabalho em dobro, pois às vezes pesco de noite também. Mas era costume arrumar as coisas durante a noite para só ir pescar de manhãzinha. E a minha labuta era essa. Até que certo dia os vizinhos daqui de onde moro começaram a ver esses tais objetos estranhos no céu, bolas de fogo, e teve até gente que viu seres de outro planeta. Mas como eu morava ali e nunca vi nada do tipo, continuei não acreditando em nada, pois para mim podia ser que todo mundo estivesse mentindo. Só que aquilo que eles estavam vendo era tudo verdade. Lembro que nesse dia fui até Canindé, uma cidade que fica perto de Quixadá. Fui junto com um amigo para poder vendermos umas redes de pesca, já que também faço isso. E quando voltei para casa, ainda fiquei no mercado daqui tentando vender 2 redes que sobraram. E mesmo ficando até de noite, não consegui vender mais nada. Então peguei minha moto e fui para minha casa. E fui por uma estradinha de chão que tem por aqui. Mas antes parei para ver as redes que tinha colocado no açude. E foi naquele momento que vi uma luz bem grande no céu, que eu estranhei na mesma hora, pois aquilo era do tamanho da lua, mas a lua estava do outro lado. E então fiquei ali, observando aquele estranho objeto no céu, que ia se movimentando lentamente, sem fazer qualquer barulho. Teve uma hora que ele desceu, foi para o outro lado, logo depois subiu novamente. Eu já achando aquilo muito estranho, liguei a moto e fui saindo dali o mais rápido que pude. Só que foi nessa hora que aquilo começou a me seguir. O estranho objeto veio bem rápido na minha direção e em menos de 1 minuto estava bem em cima de mim. Era alaranjado e do tamanho de um carro. Brilhava como o sol. Aquele objeto me seguiu por um tempo, mas logo depois subiu para o céu, então se apagou, meio que se escondendo na escuridão da noite. Fui o mais rápido que pude para minha casa, e outras pessoas dali viram, quando o estranho objeto desceu do céu e logo em seguida subiu, apagando as luzes de uma vez. Foi aí que acreditei naqueles relatos. Eram todos reais. Só não consegui entender de onde eles eram e quem eles eram. Após alguns anos, outras pessoas também começaram a ver aquelas coisas e até gravaram esses objetos voadores aqui em Quixadá, tanto de dia como de noite. E hoje, se me perguntarem se acredito nisso, eu digo que acredito sim. Esses seres são bem reais e estão por aí, só nos observando. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.